Olá pessoal do primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D e primeiro E. Tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso segundo vídeo. No nosso primeiro vídeo eu fiz uma apresentação dizendo que eu sou o professor Paulo de História, que iremos trabalhar juntos esse ano, né? Alguns já me conhecem, outros não, mas estaremos muitos momentos juntos, tanto lá na escola quanto aqui nas aulas remotas ou também nas lives, né? Estaremos aí juntos aí ao decorrer desse ano e que tudo transcorra bem e a gente consiga se cuidar e ao mesmo tempo se vacinar e voltar às aulas normais. Vamos torcer. Bom, sem mais delongas, qual o tema do vídeo de hoje, pessoal? O tema do vídeo de hoje é nada mais, nada menos que fontes históricas. Pessoal, você já ouviu falar em fontes históricas? Minuto de silêncio. Não. E fonte? Certamente fonte você já ouviu, mas professor, eu ouvi falar em fonte, mas é fonte de água. Ah, muito bem. Então vamos pensar numa fonte de água. Uma fonte de água é onde a água germina, onde ela brota, onde ela começa, não é isso? Então vamos puxar o fio que é de lá, porque a fonte histórica nada mais é da onde ela começa, o embrião, onde ela inicia. Vejam. O trabalho de descobrir fontes históricas, pesquisar fontes históricas, é para um profissional chamado arqueólogo. O arqueólogo é o profissional que faz escavações. O arqueólogo é o profissional que vai numa região onde existe uma hipótese, uma suspeita de que uma civilização antiga, um povo antigo viveu ali. Então o que ele vai fazer? Ele vai cercar aquilo como um sítio arqueológico e naquele lugar ele vai pesquisar restos, vestígios que vão compor a fonte histórica, que vão fazer com que a gente monte este quebra-cabeça. É claro, a gente não vai pensar numa verdade absoluta. Não existe na vida uma verdade absoluta, como também na história. Não existem verdades absolutas. A gente vai hipotetizar. Por quê? Estamos conversando aqui hoje e de repente um escavador, um arqueólogo descobre nesse exato momento, ele faz uma descoberta que muda toda a concepção, toda a ideia que a gente tem do Egito Antigo. Mas isso pode, professor? Pode, porque a história ela é catalítica, ela tem movimento, ela é viva, ela não é engessada. E cada descoberta nos traz um novo olhar daquilo, de como foi vivenciado aquilo, da configuração daquele povo, né? Os seus rituais, as suas crenças, o seu cotidiano. A fonte histórica, ela então vai estudar os vestígios dos nossos antepassados. Pode ser um pedaço de uma lasca, de uma cerâmica, de um vaso. Pode ser o fóssil de um animal. O que é um fóssil? É um osso petrificado. Pode ser uma pintura rupestre, que é uma pintura feita nas cavernas, lá no Paleolítico. E aí, de repente, naquelas pinturas, você vai ver um cotidiano de cotidiano de caça, de pesca, um cotidiano religioso. Ou seja, o homem da antiguidade, o homem lá do tempo do Paleolítico, do Neolítico, eles vão retratar muito a sua vida, o seu cotidiano, através de pinturas, através dos próprios objetos que vão ficando, vão sobrando e vão surgindo para nós, para os arqueólogos e historiadores, remontar esse passado. Eu acho que ficou claro que fontes históricas são vestígios, restos do passado que ajudam a nos contar essa história. Vejam, existem dois tipos de fonte histórica. A fonte histórica material e a fonte histórica imaterial. Professor, o que seria uma fonte histórica material? Vou explicar para vocês. A fonte histórica material pode ser um documento, uma certidão de nascimento, um documento de um recibo de compra e venda, pode ser um acordo, uma carta. Isso é uma fonte material escrita, mas ela pode ser de imagem também, de repente um desenho na caverna, de repente uma pintura. Isso é uma fonte material, uma fonte iconográfica, tá bom?
Vejam, você pode ter também objetos, pedaços, como eu disse, de cerâmica, de um vaso, de uma louça, de uma ferramenta, de um tecido doméstico. Então, todos esses vestígios, essas fontes, vão fazer com que a gente remonte o passado. Como era usada? Para que era usada? Por que era usada? Então, essas perguntas que o historiador propõe na sala de aula, os arqueólogos lá atrás, quando descobrem nesses sítios arqueológicos, eles pretendem sim supor como viviam nossos ancestrais. Essa é a grande ideia. Falamos de fontes materiais. Professor, e as fontes imateriais? Fontes imateriais é bem simples. São fontes abstratas que a gente não pode tocar. Diferente das fontes materiais que você toca, que pode ser um pedaço de vaso, um fóssil, uma pintura rupestre, uma imagem qualquer, você pode tocar. Você põe a mão, você toca. Agora eu estou falando de imaterial, é algo abstrato que você não toca. Por exemplo, uma lenda, uma história oral, contada de pai para filho. É uma fonte histórica? É uma fonte oral. Essa fonte oral também pode ser uma música típica de uma região, uma dança típica de um tempo, de um período, uma comida, um prato típico de determinada região. Então, uma comida, uma dança, uma música, um conto, uma lenda, tudo isso forma também um conjunto de oralidade, um conjunto de fontes históricas imateriais que nos ajudam a compor esse cenário antigo, nos ajudam a pressupor, né? É sempre interessante que a gente trabalhe com essa ideia de remontar como um quebra-cabeça, mas não tomar como uma verdade absoluta. Então as fontes históricas nos ajudam, são vestígios do passado que nos ajudam a remontar a história. Claro, precisamos tomar cuidado, porque tanto o arqueólogo quanto o historiador que buscam esses objetos, que buscam contar essa história, eles estão carregados do presente. Ou seja, quando ele ler aquele objeto, ele vai entender, ele vai ver um vaso. Ah, este vaso as pessoas punham plantas, flores. Talvez não. Talvez ele era usado como uma cuia para a água, talvez ele era usado para um alimento, guardar um grão. Então, necessariamente, você não fecha uma ideia, você coloca ela para discussão. Esse é o trabalho do historiador, junto a uma fonte histórica. Examiná-la, observá-la, hipotetizá-la e tentar montar o quebra-cabeça o mais próximo possível do cotidiano de como viviam nossos ancestrais. Então, é isso, pessoal. Na aula de hoje podemos entender fontes históricas materiais e imateriais e a sua importância para remontar essa história nos dias atuais. Eu tenho certeza que aí na sua casa você tem muitas fontes materiais e imateriais. Quer ver? Fonte material, provavelmente a sua certidão de nascimento é uma fonte histórica escrita. Uma foto do seu aniversário de um ano é uma fonte de imagem, fonte histórica de imagem. Um vídeo antigo é uma fonte audiovisual, um DVD do casamento dos seus pais, por exemplo. Também faz parte da sua história, né? Talvez, quando sua mãe era pequena e morava em outra cidade, havia lá uma festa que eles cantavam determinada música, um ritmo que eles dançavam. É uma fonte imaterial e ela contou para você e você sabe da existência desta música, desse canto, né? Às vezes uma lenda antiga que passa de pai para filho, né? De forma oralizada, também faz parte de uma fonte imaterial. Então eu tenho certeza que na sua vida, na sua história, você é formado por fontes materiais e imateriais que compõem a sua história, que compõem o que você é hoje. E é o que nós estamos fazendo agora no nosso curso de História. Bom, é isso. Sem mais delongas, me despeço por aqui. O próximo vídeo vai falar sobre, entre aspas, a pré-história. Será que devemos falar pré-história mesmo? Será que está certo considerar pré-história? Nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? No nosso próximo bate-papo. Se cuidem. Até mais.